Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu tenho uma pergunta para te fazer. Já pensou na sua aposentadoria? Sabe como você vai aposentar? Qual idade? E aí, conta aí para mim se você vai aposentar um dia, se vai ter idade ainda, vocês não vão mudar essas regras e você talvez nunca aposente, né, Hugo? Mas a pergunta é séria. Você já pensa na sua aposentadoria? Isso é um planejamento que você tem que ter de longo prazo para que você chegue no final da sua vida aí, laboral, de trabalho, e ter um descanso remunerado e ter algumas estratégias para você não ficar dependendo somente do INSS. Obviamente, a sua previdência aí, seja o INSS ou um regime próprio, ele faz parte desse contexto, mas você pode complementar e você pode melhorar essas informações. Nessa linha, temos um tesouro direto. O tesouro direto ele é muito interessante porque ele é o investimento mais seguro do Brasil, ele tem um risco ali soberano, ele é emitido pelo próprio governo, e você tinha até então 3 modalidades básicas. Uma atrelada, indexado ao IPCA, que é a inflação, outro a taxa Selic e um outro pré-fixado. E agora nós temos uma modalidade nova que é o Renda Mais, visando a aposentadoria. Então o Tesouro Nacional, o Tesouro Direto está fazendo uma propaganda aí imensa nas redes sociais, nesse novo produto, né, do Tesouro, Renda Mais para aposentadoria. Como é de praxe nos vídeos sobre investimento, eu convidei meu amigo Hugo para a gente falar desse novo produto do Tesouro Direto e vou perguntar para ele de forma bem objetiva. Hugo, vale a pena ou não vale a pena? Rapaz, não enrola. Sem enrolar, tem que ser assim. Pabum! Vamos deixar o pessoal ficar no vídeo, né? A gente vai discorrer aqui por quê, mas obrigado mais uma vez, professor Ricardo. A todos que estão chegando no canal, sejam muito bem-vindos. E vamos seguir então para fazer essa análise, né? Porque, como bem você pontuou, esse tipo de produto que foi lançado aí é justamente para estimular a poupança para a aposentadoria, né? A população aí, tanto é que ele é bem acessível, a partir de R$30 você consegue investir nele. E qual que é o diferencial dele, né, Ricardo? Ele tem um período de acumulação que você coloca lá, e nesse período de acumulação ele vai corrigindo uma taxa pré mais a variação da inflação. E quando chega lá no vencimento... Então ele é um misto de 2 produtos que já existia do Tesouro Direto. Exatamente, é o Tesouro IPCA mais, né, que tem a NTNB principal e a NTNB normal, né? Sim. E agora eles criaram esse também atrelado à inflação. Então você vai ter um período de acumulação que você vai contribuir mensalmente, e lá no final desse período, você vai transformar, o Tesouro Nacional vai te devolver isso como forma de renda em 20 anos. Tudo que você aplicou mais o que rendeu, ele te devolve mensalmente ali, depois desse período, em 20 anos. Então em 240 meses ali. Tá? Então basicamente é isso. É uma alternativa para quem pensa em se aposentar de fato. Mas hoje nós temos um produto também no mercado disponível para quem pensa justamente em se aposentar, que é a própria previdência complementar, as previdências privadas, né? E aí eu tenho recebido muitas perguntas, muitos questionamentos de que faz mais sentido, o Tesouro Renda Mais ou a previdência complementar? Que já tem no mercado. Que já existe no mercado, né? Então a gente tem que observar alguns fatores. Então, na minha opinião, o Tesouro Renda Mais, ele ganha na questão da segurança, o risco do emissor é o risco soberano, então é o título mais seguro que tem, porém, em contrapartida, ele perde para a previdência privada no quesito diversificação, né? No quesito diversificação, porque você está colocando toda a sua aplicação, no caso do Renda Mais, num único país, numa única moeda, num único indexador, numa única região. Né? Então, basicamente, no Renda Mais você perde em diversificação, diferente de uma previdência privada que você está aplicando num fundo de investimento, e esse fundo de investimento consegue investir em vários ativos, em vários mercados, né? Por mais que um mercado ou outro dê algum problema ali, vai ter o outro, que na média pode ser que no final faça a diferença. Então, ele tem essa diversificação de ativos e pode ter uma diversificação também regional, porque ele vai investir tanto no Brasil quanto no exterior. Então, hoje as previdências privadas têm os mais variados fundos de diferentes estratégias, tanto para investir no Brasil quanto no exterior. Então, ponto para a previdência nesse caso é da questão da diversificação. O Tesouro Renda Mais, ele tem um custo, né? Ele tem uma taxa de custódia que pode chegar a 0,5%, mas pode ser isentada se você levar essas aplicações até o vencimento. Então, ele tem um custo muito baixinho, tá? É 0,5% ao ano, 0,5% ao ano sobre o valor ali que você for resgatar. Você é descontada essa taxa no resgate. E pode ser isentada lá no vencimento, né? Na
previdência privada, você tem um custo que pode ser maior, né? Quando você aplica num fundo, esse fundo te cobra uma taxa de administração. E sendo muito honesto com vocês, eu nunca vi particularmente, é difícil encontrar fundo de investimento que tem uma taxa de administração menor que 0,5% ao ano. Então, normal, praticável é 0,5%, 0,8% ao ano, dependendo do tipo de fundo que você vai escolher, ele te cobra 2% ao ano, mais 20% de taxa de performance, né? Então, relativamente, comparando isso, um ponto também para o Tesouro renda mais na questão do custo, que tem essa taxa de custódia que pode ser isentada levando até o vencimento. Na Previdência Complementar, você vai pagar uma taxa de administração. Não tem plano de Previdência que tem essa taxa de administração zerada, né? Então, ela perde nisso. Um outro ponto que eu vou dizer assim, que o Renda Mais deixa a desejar é na questão da liquidez. Cada nova aplicação que você faz, ele tem uma carência de 60 dias para você poder negociar, né? Então, eu começo aplicando R$1.000 em janeiro, mais R$1.000 em fevereiro, mais R$1.000 em março. Eu só vou conseguir negociar eventualmente, passar para outro investidor, solicitar um resgate. 60 dias da a partir data da aplicação. de cada aplicação. De cada aplicação. Na Previdência Privada, ele tem uma carência, quando você inicia o plano de Previdência, ele tem uma carência de 60 dias, mas isso é válido para o plano, não para as aplicações. Então, a partir do momento que você assinou o plano de Previdência, tem uma carência... Conta o montante final ali. Não importa o montante, não importa a aplicação, não importa quando você fez, né? Então, na questão da liquidez, não é que você vai resgatar, né? Porque esse tipo, tanto Renda Mais quanto a Previdência Privada... É característica. É característica para longo prazo. Mas, se for contar com questão de liquidez, o Tesouro Renda Mais perde e é ponto para a Previdência, é privada, né? E os dois últimos pontos que eu queria comentar antes de você falar é com relação a uma coisa que está ligada diretamente à tua área, né? Contabilidade, que é o diferimento fiscal. Na Previdência Privada, no plano PGBL principalmente, você consegue abater da base de cálculo. Da base de cálculo, 12%. Da renda bruta tributável, até 12% da sua renda bruta tributável. Isso. Essas contribuições que vão para a Previdência Complementar, você pode fazer esse abatimento e, na prática, deixar de pagar impostos hoje. Não é que você vai ficar isento, né? Mas você vai deixar de pagar impostos hoje, vai fazer uma poupança para aposentadoria e ser tributado lá na frente, lá no resgate, é uma alíquota muito menor do que você... Que é regressiva. Que é regressiva. Quanto mais tempo ali você fica... E é até bom você falar disso, só esclarecendo aqui, tem gente que acha que vai investir e consegue reduzir 12% do imposto devido. E não é, você tem que utilizar o imposto de renda pelas deduções legais e você vai pegar esse valor e vai deduzir 12% da base de cálculo. Então, quando você for investir pensando nesse quesito, é importante pegar o seu imposto de renda como profissional e fazer um estudo se de fato isso vale a pena, caso você faça a declaração simplificada. Sim. Então, você tem a opção de ter esse benefício, desde que esse benefício encaixe para você. Perfeito. Então, na Previdência Privada, existe essa possibilidade. Tesouro Renda Mais, você não consegue deduzir essas contribuições. Ele é um investimento. Ele é um investimento. Tributação exclusiva definitiva ali. Perfeito. E o que leva a outro ponto com relação à tributação é que no Tesouro Renda Mais, ali a menor alíquota, ele segue a regra normal também quando você for tributado, quando você resgatar. Então, quando você resgatar, a menor alíquota após 2 anos é 15% sobre o que você teve. Ele não é isento também. Ele vai ser tributado no resgate. E a Previdência Complementar, depois de 10 anos, ela chega a uma alíquota de 10%. Né, de tributação lá no resgate. 5% a menos de imposto aí. Justamente. Então, pontos também para a Previdência Privada em contrapartida, em contraponto ao Tesouro Renda Mais. Por fim, não menos importante, eu deixei para o final, um aspecto que pouca gente observa, que é a questão da sucessão, do planejamento sucessório. Todas as suas aplicações financeiras, quando você vem a faltar, aplicações financeiras, bens, casas, carros, elas entram em inventário, tá? 2 únicas coisas não entram em inventário e são destinadas rapidamente às pessoas que você indicar. Indenização do seguro de vida e saldo em previdência complementar, em previdência privada. Então, em caso de falecimento, o que você tem aplicado no Tesouro Renda Mais, ele vai entrar em inventário. E as pessoas vão ter, os sucessores, os herdeiros, vão precisar terminar todo esse trâmite de inventário para poder acessar esse patrimônio. No inventário normal. Né? Já na Previdência Privada, a pessoa que assina, né, o titular já assina, já indica os beneficiários e essas pessoas já recebem ali um prazo até de 30 dias ali, já conseguem acessar aquele patrimônio ali. Entendi. Tá? Então, no frigir dos ovos, resumindo, respondendo a sua pergunta de forma pontual, se a gente for ver o placar aqui, fica 5-2
a favor da previdência privada. 5-2, e justamente isso que eu queria falar agora, para a gente encerrar o assunto, mas antes, o Hugo falou duas coisas importantes aqui para você, se você ainda não pensa sobre isso, sobre previdência, uma previdência complementar, uma previdência privada, você tem que ter, se você ainda não se atentou para isso, e a questão do planejamento sucessório, que se você ainda não pensa, às vezes no Brasil isso é pouco difundido, tem uma questão, planejando a morte, não. Você está planejando, na verdade, para os seus herdeiros, sucessores ali, uma tranquilidade caso venha acontecer. Então são dois aspectos aí, se você ainda não pensou, para você começar a articular aí, principalmente em relação à previdência privada. Então, do que o Hugo falou sobre risco, né, do emissor, diversificação, custo, carência, dedução do imposto de renda e tal, a gente fez a tarefinha de casa bem legal e fez uma tabela dos pontos positivos e dos pontos negativos, tanto da previdência privada quanto do Tesouro Direto Renda Mais. E o placar ficou 5-2 para a previdência privada. A previdência privada, de acordo com os aspectos elencados, vai estar aqui no link da descrição, essa tabela com os pontos positivos e negativos de cada um. Não menos importante também que essa previdência, mesmo que privada ou renda mais, ela tem que fazer parte de um conjunto de investimento que a pessoa já tem. Então, assim, estamos falando de um aspecto específico, renda mais, previdência privada, 5-2. Só que tem que ser analisado no conjunto também dos seus investimentos que você tem a longo prazo, sua perspectiva aí em relação à sua saúde financeira, vida financeira. Então, resumindo, Hugo, é um produto bom, né, em relação, porque tem 2 pontos positivos, mas se você for pegar o balanço ali, previdência privada ganha de 5-2 da renda mais. Então, justamente. Então, resumidamente, eu acho que é isso, mas reforça isso que você falou, inclusive me coloca à disposição, né? Vamos falar sobre para planejamento como um todo, não somente falar sobre aposentadoria. Aposentadoria é um dos objetivos, né? E como é que você vai construindo essa carteira diversificada ao longo do tempo. Aí conte com um assessor de investimentos aí, habilitado, certificado, vinculado a um escritório, uma instituição financeira, com certeza você vai ser bem atendido, inclusive... E esse profissional tá aqui no link da descrição, o Hugo, CFP. Show. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Eu que agradeço todo mundo aí pela audiência. Pede pro pessoal se inscrever no canal. Ô, gente, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha para aquela pessoa que tem dúvidas aí com relação à sua aposentadoria, se já tá pensando sobre isso, se não tá. E segue o professor Ricardo Neves, me segue lá no meu Instagram, @ugataidcfp, e bora pra cima. Tá tudo aqui na descrição. Tá tudo aqui. Fica o meu abraço, até os próximos vídeos, até mais.